E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Johnny Kelvin e você está no JK Survival. Há quanto tempo, não é verdade? Faz aí o que? Uns 5 meses mais ou menos que eu não apareço por aqui. Então a primeira pergunta que eu queria responder é justamente por que eu parei, né? Então o que é que aconteceu ao longo desses 5 meses para eu não ter postado mais nenhum vídeo aí nesse canal? É esse tipo de pergunta que eu vim aqui para responder hoje. Por que os vídeos não são tão frequentes? E os projetos do canal? O que aconteceram com eles? Então é mais ou menos isso aí que eu vim conversar com vocês hoje. Então a primeira coisa que eu vou responder é por que eu parei. Se vocês estiverem escutando uma música de forró de fundo é porque justamente eu estou na época junina. Então tá aparecendo aí muita música aí de São João, de festa junina na rua, e aí não tem como eu tirar isso, né? Enfim, o que aconteceu para mim ter dado essa trégua no canal de 5 meses, né? Até mais, eu acho 6 meses talvez. Foi justamente porque eu entrei na faculdade, pessoal. Eu comecei o curso de design na faculdade, né? E aí isso toma totalmente o meu tempo ao longo da semana. Antes de eu entrar na faculdade, eu estava trabalhando, e aí era pior ainda, porque na época que eu estava trabalhando eu só folgava uma vez na semana. Eu era CLT e só folgava uma vez durante a semana, e a folga era aleatória. Então era nesse dia de folga que eu usava para gravar aí alguns vídeos para vocês. Gravava até mais de um vídeo no mesmo dia para ir postando aí ao longo da semana, certo? Ou durante a manhã, já que eu trabalhava pela tarde, durante a parte da manhã às vezes eu gravava alguns vídeos aí. Mas depois que eu saí do emprego e comecei a faculdade, eu não tive ainda tanto tempo. Na verdade eu tô com tempo mais livre, eu tô com um pouco mais de tempo livre, porém por alguns outros motivos eu não continuei gravando. E esses outros motivos eu vou ir falando aí ao longo dos vídeos, que é justamente esse segundo ponto. Por que os vídeos não estão tão frequentes? Justamente porque não há tanta coisa sendo feita, certo? Em relação aos projetos que eu citei aí em alguns vídeos anteriores do canal, principalmente lá no sítio. Lembra que eu falei que o sítio seria o projeto principal do canal? Então não tem tanta coisa sendo feita lá para que eu esteja gravando vídeo aí, né? Porque mostrar mais do mesmo se tornaria monótono. Então eu já tinha mostrado as plantas que tinha lá, eu já tinha limpado algumas áreas para vocês. Então ficar repetindo isso, mostrando plantas e limpando áreas sem que eu esteja fazendo realmente alguma coisa produtiva, se tornaria monótono e cansativo. Então simplesmente por isso eu não gravei mais lá no sítio. Mas tem duas coisas que uma eu já estou fazendo e outra eu pretendo fazer e gravar aqui pro canal, que eu estou fazendo lá no sítio, que eu vou trazer. A primeira é a construção de um lago. Eu já estou eu estou construindo um lago, né? Na verdade não é um lago gigantesco, eu vou mostrar isso para vocês, não nesse vídeo porque eu não tenho nada gravado, mas eu vou gravar alguma coisa sobre esse lago lá. Não vai ser um lago grande, certo? É um lago pequeno, é mais como se fosse para juntar ou acumular uma certa quantidade de água. E aí pode ser que eu grave aí, pode ser não, eu vou tentar gravar para vocês e trazer aí alguma coisa sobre esse projeto lá no sítio, né? A segunda coisa, eu não sei se vocês vão lembrar, mas é só dar uma procurada aí no canal. No primeiro vídeo que eu gravei lá no sítio, eu coloquei uma plaquinha de área restrita, né? Por quê? Porque naquele vídeo, se eu não me engano eu falei isso, que entraram pessoas e ainda continuam entrando pessoas para fazerem suas necessidades dentro do sítio, né? Então as pessoas têm esse costume, entrar na propriedade dos outros e fazerem suas necessidades, às vezes até roubarem frutas e etc. E aí eu comprei uma câmera armadilha, né? Vai estar passando aí uma foto aí no vídeo para vocês, a câmera armadilha que eu comprei. E aí eu pretendo instalar lá no sítio nesses próximos dias, certo? Então essa é uma das coisas que eu vou gravar para vocês. Mas veja que não é nada assim que demande vários dias, né? Então não tem tanto conteúdo para eu estar trazendo lá do sítio para vocês. Até porque, como eu estou na faculdade, não tem muito que eu estar produzindo lá no sítio. Então meio que o sítio vai ficar em stand-by por enquanto. Na verdade vocês vão notar que a maioria dos projetos vão estar em stand-by. Inclusive o canal, né, está em stand-by justamente por conta disso.
Passando para o segundo projeto, seria o projeto da moto, né? E aí eu vou entrar de férias da faculdade mais ou menos daqui a um mês. E aí eu tava pensando, né, ainda estou pensando em continuar o projeto da moto. Eu não trouxe nada aqui no canal sobre a moto, apenas 2 shorts, se eu não me engano, que mostram alguma coisa que eu fiz na moto, né? Então eu pintei o tanque, né? Só que esse tanque que eu pintei, eu perdi ele porque ele estava furado com ferrugem. E aí eu tive que comprar um segundo tanque, que é o tanque branco. Então tem uns shorts aí que mostra esse tanque branco, ou não mostra, na verdade tem um vídeo que eu falei dos projetos do canal, e aí eu mostro uma cena com o tanque branco da moto. Seria o tanque entre aspas novo que eu comprei para substituir o tanque que estava furado de ferrugem. E aí eu vou tentar consertar o tanque de ferrugem. Se eu não conseguir, eu vou usar o tanque branco normal, mas aí eu estou com um projeto para transformar essa moto, que é uma Kazinski Cruiser, numa bobber, né? No estilo bobber, na verdade, né? Não existe uma moto bobber, é um estilo de moto. Você customiza a sua moto e transforma ela em um estilo específico. No meu caso, eu queria fazer no estilo bobber. Tá passando aí a foto para vocês. E aí vocês podem colocar aí nos comentários o que é que vocês acham desse estilo, certo? É um estilo que eu gosto bastante. E aí eu iria tentar montar esse estilo aí nessa moto, né? Um terceiro projeto aí que eu falei do canal seriam as trilhas. Inclusive eu acho que em alguns vídeos eu falei que essas trilhas iriam ser cada vez mais frequentes. E acabou que de lá pra cá eu não fiz mais nenhuma. Eu fiz apenas uma trilha. Mas uma das coisas que eu falei no vídeo que eu fiz a trilha, inclusive foi a trilha para Queimadas, né, que eu andei aí mais de 20 km, e não foram 20 km em linha reta curtos, né, foi por dentro do mato, entre subidas e descidas, então se torna muito mais cansativo do que percorrer aí uma trilha comum de 20 km. Inclusive pessoas fazem isso normalmente de forma aleatória, mas da forma como eu fiz se torna muito mais cansativo. É muita subida, muita descida, o terreno irregular, e aí isso acaba dificultando um pouco a trilha. E aí eu lembro de ter dito nesse vídeo que as trilhas se tornariam um pouco mais frequentes, mas seria uma época de chuvas, né? E aí iria estar tudo mais verdinho, iria ficar até mais bonito de mostrar e tal. Só que o que é que acontece? As chuvas, elas são muito intensas, né? Aqui onde eu moro. E aí o que é que acontece? É algo até engraçado. Passa a semana todinha chovendo vez ou outra, mas quando chega no final de semana, que seria o período ideal para fazer uma trilha, é muita chuva, muita chuva. Mas é justamente por isso que eu não estou fazendo trilhas. Mas eu já marquei um evento, eu vou tentar participar desse evento, inclusive eu nunca participei, que seria rapel. Então se eu for para esse rapel, se não, né, se eu conseguir ir, né, já que eu quero bastante ir, já conversei com o pessoal que participa, e aí eu ainda não tenho nenhum dia marcado para ir, mas assim que eu conseguir ir, eu gravo para vocês, tá? Então esse é o projeto da trilha. É justamente por isso que eu ainda não gravei nenhum vídeo sobre trilhas, porque tá chovendo bastante, e aí não tem como participar de trilha numa chuva. Um outro motivo é que desde a última trilha que eu fiz, a minha Bug-Out Bag, ela estragou, né, na última trilha. Afinal já fazia muito tempo que eu tinha ela, mais de 3 anos, e eu lembro que quando eu apresentei a Bug-Out Bag no vídeo específico sobre ela, eu falei isso, que ela não é uma Bug-Out Bag original, né, uma Bug-Out Bag da Shopee. E aí uma das suas alças acabou se rompendo na trilha que eu fiz. E aí de lá pra cá eu não comprei nenhuma outra mochila. Eu tenho uma mochila, mas ela não é específica para fazer trilhas. E aí não tem como eu estar utilizando. Então eu vou tentar comprar alguma nos próximos dias para voltar a essas atividades. Um outro projeto que eu falei no vídeo sobre projetos seria o projeto da oficina, certo? E a oficina é uma coisa que a gente vai montando aos poucos, ou seja, vai conseguindo ferramentas e acessórios para ir montando aos poucos. Então isso não é algo que você vai fazer durante um dia específico, não. Isso é aos poucos, e aí esse projeto ele meio que ele vai ir aparecendo aos poucos, né, ao longo do tempo. E aí eu vou começar a produzir coisas dentro desse local.
ele não está feito, mas como eu estou numa faculdade de design, especificamente design de produtos, então eu com certeza vou precisar de uma oficina para estar montando aí algumas coisas, e dependendo do objeto que eu estiver montando, eu vou estar gravando aí para o canal, certo? E por último seria a questão do motorhome, né? Num vídeo que eu falei aí dos projetos, eu comentei sobre o motorhome, que inclusive era uma Kombi, né? Que eu até mostrei aí um trechinho de onde a Kombi estava, e ela ainda está lá, certo? É uma Kombi que foi abandonada, eu conheço o dono, e aí a Kombi está lá, né? E a ideia é que eu adquirisse essa Kombi e restaurasse ela para fazer um motorhome. Eu desisti da ideia em parte, né? A ideia de um motorhome é muito boa, eu gosto dessa ideia de motorhome, inclusive é uma coisa que eu queria fazer, que é sair por aí viajando, vendo o mundo e tal. E a questão do curso de design é muito boa, justamente por conta de que é um trabalho que você não precisa estar ali fazendo, você pode fazer isso à distância, né? E aí o motorhome ele serve justamente para você trabalhar e viajar ao mesmo tempo, mas que tem um probleminha em relação a essa Kombi, né? É a questão de quanto que eu vou pagar pela Kombi e quanto que eu vou gastar para restaurar a Kombi. Então tem todos esses problemas. E aí eu meio que estou um pouco desmotivado em comprar a Kombi. Não sei quanto que eu pagaria nessa Kombi. Se o dono for a pessoa que eu conheço, afinal eu estou em dúvida entre duas pessoas, podem ser de um dos dois, né? E aí se for de um deles, eu sei que essa pessoa comprou a Kombi por cerca de R$2.000. E aí provavelmente eu conhecendo a pessoa, eu conseguiria comprar essa Kombi por até R$2.000, né? E aí quanto que eu gastaria nessa Kombi para recuperá-la e transformá-la num motorhome, né? Claro que também motorhome é uma coisa que exige muito tempo assim de preparo e conserto e coisas para se comprar para ela, então teria que gastar muita coisa. E a faculdade ela se tornou um problema em relação a isso, porque eu tive que largar o emprego para poder entrar na faculdade. Então eu não estou trabalhando no momento, estou focando na faculdade. O trabalho que a faculdade vai me dar só vai me gerar renda no futuro. Então por hora, como não está entrando renda, não tem como eu comprar um carro que eu não vá estar investindo nele por hora, né? E aí ele só iria ficar parado, acumulando bagunça em algum lugar, certo? Então por isso que eu não sei se eu continuo o motorhome especificamente com aquela Kombi, mas é uma ideia. Então é isso, era justamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Eu espero que tenham entendido. Eu peço que deixem aí nos comentários sugestões do que eu posso estar fazendo em relação ao canal, justamente em relação a isso, né? De que tipo de vídeos vocês queriam que eu trouxessem justamente aí pro canal, projetos que eu possa dar continuidade, inclusive a moto, o motorhome. O que é que vocês sugerem em relação a isso, né? Qual seria uma outra estratégia que eu poderia estar tomando aí, e ideias do que eu posso trazer para continuar mantendo uma frequência um pouco mais alta aí no canal, certo? No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like e compartilhem o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!